Olá, meu nome é Raíza Oliveira Espíndola, sou arquiteta e mestre em urbanismo pelo ProURB FAO FRJ, sou professora substituta na Universidade Federal do Amapá. Esse artigo tem o título de Patrimônio Líquido de Macapá, Amapá, Mapeamento das Áreas de Ressaca, e foi produzido por mim e pela professora Patrícia Drac, professora doutora da UERJ. Bom, o presente artigo está localizado no Amapá, né, na região norte do Brasil, na região amazônica também, e está mais localizado ainda na capital, em Macapá. A cidade de Macapá, localizada no estuário amazônico, é o acesso principal ao Oceano Atlântico, para a região norte do Brasil, sendo, portanto, uma rota de grande relevância para o mercado nacional e para o turismo. O rio Amazonas faz parte da vida da população de diversas formas, como, por exemplo, da região de pesca, comercialização e subsistência, meio de transporte com barcos e navios, interligando municípios, estados e até rotas internacionais, lazer, entre outros. Bom, as áreas de ressaca, ou como são internacionalmente conhecidas, wetlands, são denominadas áreas de ressaca as áreas úmidas de zona costeira do estado do Amapá, que é banhada pelo rio Amazonas. São regiões alagáveis que estão relacionadas à pluviometria, às marés, ao rio Amazonas e à bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, que banha tanto o município de Macapá quanto o município de Santana, como no mapa ao lado à direita. Este sistema complexo de áreas de ressaca recebe influências não somente das chuvas sazonais da região, mas dos rios presentes na região. As áreas de ressaca, wetlands, são as 21 áreas de ressaca presentes na cidade, fazem parte do sistema climático local, além de fazerem parte da cultura local e apresentarem um importante meio ambiente para a fauna e flora do lugar. A habitação identificada nessas áreas de ressaca são as palafitas, né? Construções feitas em madeira, tanto sua estrutura como seu fechamento e todos os elementos feitos numa residência. É interessante observar que na Malásia e Indonésia, situadas na mesma faixa de latitude que a de Macapá, há também a presença das construções em palafitas de maneira semelhante ao que ocorre na região amazônica no Brasil. Além de fazerem parte do equilíbrio do microclima, as áreas de ressaca, como indica o Silverol, em 2009, contribuem com o abastecimento local, servindo como alimentadores de lençóis freáticos e reservatórios de água. Bom, entrando no clima e microclima. O estado do Amapá está inserido na região norte do Brasil, no extremo norte do país. Localizado na Amazônia brasileira, pode ter seu clima definido como clima monsônico ou clima tropical úmido, pela sigla AM, de acordo com a classificação climática de Copenhague. Um zoom aqui no mapa da América do Sul, mostra mais especificamente onde está localizado o Amapá, né? E esse clima monsônico, AM, é caracterizado por apresentar uma estação de seca e uma estação chuvosa, indicados como verão e inverno, respectivamente. A cidade de Macapá está localizada na linha do Equador, possuindo parte de seu território ao sul e outra ao norte. A latitude pode ser apontada como um fator diretamente relacionado ao clima, enquanto a longitude está relacionada à posição. Os elementos do clima, temperatura do ar, umidade do ar, regime de precipitações e vento se apresentam de forma bem peculiar na região, conferindo o caráter das estações do ano, verão e inverno, a ausência ou presença das chuvas intensas. Na cidade, a temperatura anual não apresenta grandes variações ao longo do ano, sendo os menores valores observados nas estações chuvosas. A fauna e a flora da região apresentam grande diversidade em espécimes aquáticas, terrestres e aéreas. O gráfico do comportamento da temperatura do ar e umidade relativa, medidos em Celsius e porcentagem, respectivamente, ao longo do ano, apresentado na figura ao lado, permite observar a variação da temperatura associada à presença da umidade, tá? Então, em azul a gente tem a temperatura do ar em Celsius e em vermelho a umidade relativa do ar.
A cidade apresenta umidade relativa do ar média compensada de 83,1% na cidade de Macapá, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Nota-se que, no momento da seca, entre os meses de julho e novembro, ocorre a elevação da temperatura, como visto ao lado nesse gráfico e apontado aqui. Os valores de umidade relativa alcançam níveis mais elevados nas medições afastadas da área urbana. Em direção à floresta, seus valores podem atingir 100%. Estes podem ser considerados efeitos do microclima proporcionado por uma dinâmica que associa a presença da vegetação, da água, do sombreamento e do processo de evapotranspiração da própria floresta amazônica. Entende-se como microclima o clima localizado em um ponto específico da cidade, do bairro, da rua e etc. 3 fatores influenciam localmente as alterações do clima. São eles a topografia, com todos os seus relevos, a vegetação de pequeno, médio e grande porte, e ainda a superfície do solo, sendo esta natural ou construída. O microclima é, portanto, redefinido por elementos específicos que atuam em pontos de uma região. No cenário aqui estudado, o das áreas de ressaca de Macapá, deve ser dada atenção aos processos de aterramento dessas regiões, também por uma questão climática, diz Drake e Emanuel em 2014. A retirada das massas d'água com a sua vegetação representa uma interferência direta no microclima com possibilidade de promover o sobreaquecimento da área urbana. Estes múltiplos cenários podem ser construídos na cidade, interferindo na qualidade de vida dos moradores e das espécies aquáticas e vegetais presentes nesses sistemas de águas. A análise da morfologia urbana, a gente entra agora na evolução urbana de Macapá e mapeamento do patrimônio líquido. A análise da morfologia urbana na cidade de Macapá é aqui abordada através da identificação dos períodos evolutivos capazes de representar as transições em seu desenvolvimento urbano. Os períodos evolutivos foram, portanto, definidos tendo como base as datas estabelecidas a partir do exame de dados históricos, fatos, fotos, mapas e outros arquivos considerados relevantes sob a ótica desta pesquisa. O desenvolvimento de uma linha do tempo que permita a compreensão da sequência dos eventos de forma visual é interessante para o melhor entendimento das dinâmicas presentes na cidade de Macapá. Então, nós temos aqui essa linha do tempo com as datas marcantes do histórico do estado do Amapá e de sua capital Macapá, tá? Onde ela é seccionada em 3 níveis, onde o primeiro, o mais alto, são as mudanças de status do território, tá? O do meio são os planos diretores produzidos e o de baixo são os momentos de impacto no bairro do Congós. Então, a gente começa aqui por 1758, onde nós temos a fundação da Vila de São José de Macapá, 1943, com a transição de vila para território federal. Em 1959, temos a criação do primeiro plano diretor, o Plano Diretor Grambilf. Em 1973, nós temos o Plano Diretor João Pinheiro. 4 anos depois, em 1977, nós temos o Plano Diretor HJ Cole. Em 1984, nós temos a consolidação do bairro do Congós. Em 1988, nós já temos a transição do status de território federal para estado. Em 1991, nós temos a criação da área de livre comércio de Macapá e Santana, que teve um grande impacto nas áreas de ressaca. E em 2004, nós temos a criação do último e mais atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Percorrendo esses períodos, busca-se entender a evolução urbana a partir da implantação da malha urbana inicial, que persiste até os dias de hoje, como também buscar entender o porquê da cidade seguir reproduzindo, junto ao meio urbano, a malha ortogonal do planejamento original. Então, nós vamos iniciar aqui pela subdivisão de 3 períodos históricos, onde o primeiro é a fundação da Vila de São José de Macapá, no século XVIII. Em 1943, a criação do território federal do Amapá, com a união dos distritos de Macapá, Mazagão e Amapá, e a Era do Manganês. E em 1988, com a transição de território federal do Amapá
para uma unidade federativa, Estado. A linha cronológica aponta eventos marcantes na cidade que resultaram, inclusive, em uma demanda importante por novas habitações e a necessidade de planos diretores sequenciais. Então, aqui à direita a gente tem um mapa, o primeiro mapa da Vila de São José de Macapá, onde tem a Fortaleza de São José, a fortificação de Fortaleza de São José de Macapá, e à direita a Vila de São José de Macapá. E já temos a presença de uma lagoa aqui na parte de trás da fortaleza. Então, nós começamos pelos períodos evolutivos, com a produção desses mapas, né? Com o mapeamento dessas áreas de ressaca a partir da evolução urbana da cidade. Então, a gente começa por 1758. Em 1758, a gente tem a implantação, né? A instalação da Vila de São José de Macapá e da construção da Fortaleza de São José, e a implantação inicial da malha ortogonal, que posteriormente se expandiu por grande parte da cidade e é replicada até hoje, até os dias de hoje. Já em 1973, a malha ortogonal linear está consolidada após expansão. O bairro do Pacoval é criado com a ocupação do sítio natural seco ao norte da vila. Todas essas pontuações são acompanhadas no mapa produzido ao lado direito, tá? O bairro do Berol é implantado com a expansão da malha urbana para o sítio natural seco ao sul. A expansão da malha para o sul e oeste apresenta dimensões das quadras similares às das regiões da região central. Ao norte, as dimensões da quadra sofrem variações e se adaptam à rodovia 210. Tem a existência, né, da rodovia JK ao sul, na zona sul, e a Duque de Caxias, à zona oeste. E em 1977, é importante ressaltar que já existe registro de ocupação da área de ressaca do Congoste por palafitas. Em 1988, nós temos a canalização do corpo hídrico que banhava o bairro do Berol, incluindo o aterramento de áreas até então alagáveis e ocupadas por palafitas. Nós temos também o surgimento do bairro do Congoste e outros bairros ao sul, a expansão em direção ao norte, ultrapassa o canal do Jandiá e ocupa também as margens das rodovias intermunicipais. Surge o bairro Jardim Felicidade entre as margens da rodovia do Curiaú e as ressacas, mantém-se a malha ortogonal mesmo distante do centro, e a malha urbana se expande em direção aos de Igarapé das Mulheres, resultando na criação de novos bairros. Temos a implantação dos primeiros conjuntos habitacionais, o Laurindo Banha, ao sul do bairro Buritizal, e o Cabralzinho na margem oeste da Lagoa dos Índios, afastado do núcleo urbano. E surge o distrito da Fazendinha, às margens da rodovia JK, que liga os municípios de Macapá e Santana, apresentando malha irregular. Em 1990, consolidam-se os bairros de Congós, Infraero e Novo Buritizal. Acentua-se a ocupação das margens da rodovia JK, se tornam mais densos os bairros adjacentes ao Congoste, Canal do Beirol e outras ressacas. A malha se adapta às direções das vias, né, principais, mas se mantém ortogonal. Surgem outros loteamentos na margem oeste da Lagoa dos Índios, como o Mar Abaixo, sua malha também é ortogonal. E surge o bairro Novo Horizonte ao norte, como uma expansão do Jardim Felicidade. Em 1995, houve a expansão do bairro Novo Horizonte ao norte, a pressão sobre as áreas de ressaca com o aterramento parciais das ressacas Lago da Vaca, Beirol, Pepé de Socorro e do Mar Abaixo. Temos o espraiamento da malha urbana em direção ao norte, tá? A oeste, criação de vias de acesso à bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, expansão fragmentada da malha urbana, seguindo as margens da rodovia Duque de Caxias. Em 2000, nós temos as expansões e adensamentos de bairros já instalados e de áreas de ressaca já ocupadas, como Congós, Jardim Felicidade e Novo Horizonte. Os bairros às margens da ressaca do Lago da Vaca prolongam sua malha ortogonal em direção às bordas da ressaca. Em 2008, nós temos algumas modificações e expansões dos bairros Infraero 2, Boné Azul e Brasil Novo. A expansão do bairro Infraero 2 atravessa a ressaca de mesmo nome. Apesar do breve intervalo na distribuição padronizada das quadras, a via principal cruza o corpo hídrico sem interrupção.
E a expansão do bairro Brasil Novo é um dos casos em que as dimensões das quadras deixam de seguir o padrão inicial estabelecido quando o bairro foi implantado. Em 2020, na Zona Norte, surgem as novas ocupações entre bairros já consolidados. São condomínios privados que já não apresentam a malha ortogonal dos bairros consolidados e se expandem, inclusive, para a margem oposta da ressaca que os limitava. Vias atravessam o corpo hídrico, conectando os loteamentos. Na zona sul da cidade também surgem ocupações que apresentam malha irregular partindo de estradas de terra que avançam sobre as áreas de ressaca, processo semelhante que ocorre com novas ocupações na zona oeste. Bom, e aqui nós temos o mapa das áreas de ressaca, foi um mapeamento feito de todas as áreas de ressaca até 2020. São rede de canais e pequenos rios de drenagem que fazem a conexão com os sistemas de ressaca. Outros pequenos canais encontram-se dispostos perpendicularmente à linha de costa e drenam as áreas de florestas de várzeas do Rio Amazonas. Após levantamento, o mapeamento chegou-se ao total de 21 áreas de ressaca compreendidas na área urbana de Macapá. E nós damos destaque para as duas consideradas as maiores áreas de ressaca da cidade de Macapá, que é a ressaca Chico Dias e a ressaca do Beirol. Bom, como conclusão, a possibilidade de ser implementado um programa de saneamento mesmo nas áreas de ressaca permitiria a redução ou extinção da dinâmica de aterramento. Este processo traz como consequências importantes a vulnerabilidade da cidade a alagamentos e a elevação das temperaturas pela alteração do microclima da cidade de Macapá. Nos estudos desenvolvidos para as áreas de ressaca de Macapá, Takayama et al. 2012 apontam que estas áreas são vulneráveis aos processos de inundação por estarem em regiões de baixo relevo e apresentarem suscetibilidade à dinâmica de inundação fluvial e por marés. Takayama et al. 2012 ressaltam que os contínuos aterramentos ao longo dos sistemas de ressacas e canais fluviais diminuem o espaço disponível para acumulação de água e sedimentos naturais, aumentando a susceptibilidade à inundação, onde antes não vista. É notável, a partir do mapa ao lado, que o processo de inundação indicado pelo autor é capaz de atingir várias regiões ocupadas da cidade, com destaque para o centro comercial da Fortaleza, próximo à Fortaleza de São José, e para os bairros de Beirol e Muca, onde tem os pontos vermelhos, que apresentaram um processo de aterramento avançado. Bom, nós damos destaque também, junto com esse ponto vermelho, a essa área próxima à Fortaleza de São José, onde tem, com essa perspectiva futura de alagamentos, o retorno do Lago do Macapá, identificada lá no século XVIII com a instalação da Vila de São José de Macapá e do Canal do Beirol, que sofreu um processo durante os anos de aterramento. Tá? Essas duas áreas aqui. Essa é uma sobreposição de dois mapas, um mapa produzido por mim em 2020, Macapá em 2020 e por Takayama et al. 2012, com essas perspectivas futuras. Essas são as referências bibliográficas. Obrigada. Aqui nós temos os nossos contatos. Meu, Raiz Oliveira Espíndola, e da professora Patrícia Drake.